Eu queria chamar a sua atenção para a carta aos Efésios. Quem está fazendo o nosso roteiro de leitura bíblica? Quem está seguindo o roteiro de leitura bíblica aqui? Opa, glória a Deus, aleluia. Hoje nós lemos os 2 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Filipenses, mas ontem nós concluímos a leitura da carta aos Efésios. Pessoalmente, eu tenho um apreço diferenciado pela carta aos Efésios. Aliás, a igreja em Éfeso, para mim, pastor Célio, ela tem uns diferenciais, né? Ela me faz pensar bastante sobre o nosso dia a dia como igreja. Veja bem, a igreja em Éfeso, você vai ver a fundação dela, a igreja mesmo, a fundação, quando Paulo está fazendo sua terceira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, que começou ali no capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos, o jovem apóstolo Paulo, ele tenta ir para a Ásia. E lembra que o Espírito o impede de ir para a Ásia? Pois ele não consegue entrar na Ásia, e quem o impediu foi o Espírito de Deus, que o conduz para ir para aquilo que nós conhecemos hoje como Europa. A maior cidade da Ásia Menor, naquele tempo, ali naquele canto, era exatamente Éfeso. Era uma das 5 maiores, ela estava entre as 5 maiores cidades do Império Romano. Uma cidade muito grande, tinha um porto interno, tinha o grande templo da deusa Diana, e era uma cidade muito grande, né? Claro que não dá para comparar com os dias de hoje, mas imagina uma São Paulo da vida, né? Uma cidade do México, uns negócios assim, né? Cidade muito grande. E na terceira viagem missionária, então, o apóstolo Paulo consegue chegar em Éfeso. E ali planta uma igreja. Paulo ficou, você vai ver isso no capítulo 19 do livro dos Atos, Paulo ficou ali 3 anos. E ele estabelece uma igreja que é uma grande igreja que se expande para muitos lugares. Alguém lembra lá daquelas 7 igrejas da Ásia que tem no livro do Apocalipse? Alguém já falou em Apocalipse aqui? Pois ela tem 7 igrejas, não é isso? No comecinho? As 7 igrejas da Ásia foram fundadas a partir dessa igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso é como uma igreja sede, né? A partir dela, essas outras são fundadas. E a igreja em Éfeso, ela cresceu muito rápido, tudo foi muito rápido. Paulo ficou 3 anos por ali e em seguida ele passa já para ir embora, chama os líderes da igreja, fala para eles: acho que eu nunca mais vou ver vocês, né? Preparem-se para dias complicados. E aí ele vai para Jerusalém, e quando ele vai para Jerusalém, então ele é preso, e aí ele fica 2 anos por lá, é enviado para Roma e fica em prisão domiciliar. E enquanto ele está em prisão domiciliar, ele escreveu essa carta aos Efésios, aos irmãos que moravam em Éfeso. Essa igreja é uma igreja nova. Ela tem menos de 10 anos de existência. Nós estamos completando, se Deus quiser, na terça-feira, dia 1º, 63 anos. A igreja em Éfeso, quando Paulo escreve essa carta, ela não tem ainda 10 anos. Ela é uma igreja novinha. O pessoal ali é tudo muito ainda... Está começando a jornada de fé. Mas o alerta do apóstolo Paulo para essa igreja, por meio dessa carta, é para dizer o seguinte para ele. Você vai ver isso no capítulo 1, 2 e 3. Irmãos, vocês receberam salvação da parte de Deus. E Deus não fez escolha entre pessoas. Deus salvou os judeus e está salvando os não-judeus, os gentios. O desejo de Deus é que todos estejam reunidos nessa grande família. Afinal de contas, todos são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Deus está construindo esse grande movimento. Deus quer convergir todas as coisas na pessoa de Cristo. Ele está reunindo tudo isso na pessoa de Cristo.
Gente, abram os olhos e contemplem horizontes mais amplos. Vocês fazem parte de um plano de Deus grandiosíssimo. Sabe esse negócio que a gente acabou de cantar aqui agora, Jesus em breve virá? Pois é, isso faz parte de um plano pensado por Deus desde antes da fundação do mundo. Vocês estão no meio disso aí. Não é só, que legal, eu sou salvo aqui e agora não. Você compõe algo que é muito maior. Abre o olho. Perceba que você está dentro de um grande plano de Deus. Jesus está se movendo até que todos os povos o adorem. Esse é o mover. Perceberam isso, irmãos? E aí ele começa o capítulo 4, que eu quero ler com você. Aí ele traz para cá. Se você entendeu isso tudo, que Deus tem algo muito maior, não é só a sua vidinha do dia a dia, que você é salvo e agora você é evangélico. Você é salvo e agora você faz parte da igreja. Não! Tem algo muito maior que nós estamos envolvidos. Capítulo 4, eu hoje vou ler Sadi numa versão que eu acho que eu nunca usei aqui na igreja, talvez duas vezes, não, já usei. Nova versão transformadora. Estou lendo na NVT os 16 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. E o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Até aí. Quando eu penso que nós estamos aqui, e aqui vai uma palavra do pastor para a igreja. Quando eu penso que nós estamos para completar 63 anos, eu lembro muito desse texto. Aliás, esse texto sempre mexe muito comigo. Porque a gente precisa viver isso, que nós não estamos aqui porque estamos. De repente, alguém teve uma brilhante ideia de começar uma igreja em algum lugar, e aí o pessoal começou a vir, e foi isso. Não, opa! Não! A gente está aqui porque Deus tem um plano muito maior, e a gente está envolvido nesse plano. Está entendendo? A gente não está aqui para brincar de cultinho. A gente não está aqui para simplesmente fazer belas celebrações. Nós estamos aqui representando a expansão do reino de Deus.
E aí a gente tem que perceber algumas coisas. A primeira delas é que nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Se a gente fosse um ajuntamento de pessoas, né, um yakisoba, né? Um yakisoba, que você olha lá e vê, aqui é a couve, aqui é a cenoura, aqui, né, enfim, o frango, e aqui é o lamen e tal, e você olha assim, aquele negócio assim, né? Não, a gente não é yakisoba, a gente é um corpo. A gente se completa. Ao mesmo tempo que nós somos esse mexidão, todo mundo está junto, a gente se completa no sabor, a gente se completa no aroma, a gente se completa nesse caldo, né? A gente se completa, a gente é um corpo. Nós somos essa estrutura e Cristo é a cabeça do corpo. Não existe corpo sem cabeça. E Cristo faz questão de ser a cabeça junto do corpo. Jesus não... veja bem, e olha que Jesus, ele é eterno, ele é Deus, ele não precisa de nada, ele é autossuficiente, todo-poderoso, mas ele faz questão de ser a cabeça do corpo. Ele faz questão de participar do corpo. Então a gente precisa entender que nós somos também um corpo. Nós nos pertencemos. E quando a gente se pertence, aí a partir do verso 2, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz. Quando a gente pensa no corpo, você não vê o corpo brigando dentro de si, né? Imaginando que o seu corpo pudesse ter partes conscientes, né? Dificilmente você veria a mão dizendo para a cabeça: não gostei do seu corte de cabelo, né? Não gostei do seu corte de cabelo, vamos nos separar. Não existe isso. A gente precisa humildemente se tolerar com paciência e em amor. Gostou disso aí? A gente não gosta muito não, porque não é a nossa cara. A pessoa mais legal do mundo que você conhece é você. É ou não é? A pessoa mais legal, mais show de bola é você. O resto é o resto. E aí quando a gente fica tendo que lidar com os outros e com as idiosincrasias, palavra linda essa, né? As idiosincrasias das pessoas, a gente tem muita dificuldade com isso. Ocorre que como nós somos um mesmo corpo, a gente tem que. E às vezes, no seu corpo, vou dar um exemplo para você e para mim. Às vezes a gente usa um sapato mais apertado do que devia, né? O sapato é muito bonito, tem que ser esse. É esse que combina com a roupa. Mas ele não está cabendo no pé. Mas eu vou usar assim mesmo. O que acontece? O pé começa a doer. E aí daqui a pouco, está doendo o pé e a mão começa a se coçar para arrancar o sapato. E a cabeça começa a doer, porque o sapato está apertado. Mas a gente se ajuda, né? O corpo se ajuda e fala: até o final do dia, né? Ou até o final do evento, até o final desse culto, até o final dessa reunião, eu vou ficar com esse sapato. E vai e fica. Essa é a tolerância que a gente precisa entre nós. A humildade, o respeito, a compreensão. Por quê? Porque entre nós não pode existir, até porque não existe, o pensamento de que eu vou servir a Deus diferente de você. Você não vai servir a Deus diferente de mim, eu não vou servir a Deus diferente de você. Por quê? Porque há um só Deus.
Você viu aí? Está isso escrito aí na sua Bíblia aí? É o que verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Olha aí que coisa interessante. Você pode até estar em uma função diferente da minha, mas você não vai servir a Deus diferente, porque todos nós estamos servindo ao mesmo Deus. É uma só fé, nós temos a mesma fé. Afinal de contas, todos nós acreditamos aqui que somos salvos em Cristo Jesus, e isso vem pela fé. É a graça de Deus que se manifesta na pessoa de Cristo e a gente recebe pela fé. Ninguém vai fazer nada para merecer, não tem o que fazer. A gente precisa insistir nisso à medida que a gente caminha. E se uma igreja com 10 anos precisa ouvir isso, uma com 63 com certeza. Porque a gente começa a achar que, quem sabe, talvez não. A gente já está maduro. E eu já sou crente há muito tempo. E aí vem aquele negócio bonito, né, lá da carta aos Romanos, se você é o crente forte, tem que suportar o fraco. E é assim que a dinâmica acontece. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter unidade, e isso faz parte de viver do modo digno do nosso chamado. Fomos chamados para viver o projeto de Deus de restaurar todas as coisas. Fomos chamados para testemunhar essa grandiosidade. E para começar a conversa, a gente tem que ser unido como um corpo. Quando a língua começa a coçar para falar mal de alguém, a gente não morde a língua não, porque dá afta. É melhor se calar só. Trocar por um hino. Quando der vontade de fazer aquela crítica para arrebentar com a pessoa, mesmo que ele vai falar aqui no capítulo 4 em seguida, né? A palavra torpe, mandar um torpedo para afundar a pessoa, aí a gente troca pela palavra que edifica. E quando vem aquela vontade de falar uma meia verdade ou uma inverdade para prejudicar o irmão, a gente insiste em falar a verdade e ser verdadeiro, porque isso faz parte da vocação nossa, que é testemunhar quem Cristo é, e isso é muito maior do que nós. Em segundo lugar, eu vejo que uma igreja, como nós nesse texto aqui, uma igreja que está caminhando nesse projeto grandioso de Deus, ela não tem medo de lobo mau, lobo mau, lobo mau. Conhece a história dos 3 porquinhos? Alguém aqui já ouviu falar na história dos 3 porquinhos? Alguns tiveram infância, ok, né? Alguns. Só alguns tiveram infância. A história dos 3 porquinhos, para quem não conhece, né? Vamos lá. Rapidamente, né? 3 porquinhos, eles viviam na floresta, tinha o tal do lobo mau, e aí eles ficavam dançando lá, quem tem medo do lobo mau, e aí cada um fez uma casa. O primeiro fez uma casa de palha, o segundo fez uma casa de madeira, e o porquinho sábio, inteligente, né, que tinha saído da casa da mamãe, instruindo seus irmãos, e dizia, façam uma casa de tijolos, né, para vocês não se darem mal. E está lá o dia o porquinho, né, quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, e aí aparece o lobo, ele corre para dentro da casa, e o lobo mau sopra, e a casa de palha vai para o espaço. Ele corre para a casa do irmão dele, né, que é de madeira, e os dois ficam cantando lá dentro, quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, e aí o lobo mau sopra a casa, e a madeira vai toda pelos ares. Os catarinenses agora ficaram, né? Como assim a casa de madeira voa? Mas enfim, né? Na história dos 3 porquinhos, a casa de madeira voa. E lá foi embora a casa de madeira. E aí eles correm para a casa do outro porquinho, que tem a casa de alvenaria, né? Alvenaria, esquadria, né? E tal. E aí, enfim, o lobo mau chega, sopra, não consegue entrar na casa, tenta entrar pela chaminé, se dá mal porque cai no caldeirão. E aí os porquinhos todos agora livremente podem cantar, quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau.
A história dos 3 porquinhos, ela fala de uma progressão. Um porquinho que ficou mais inteligente que os outros e vai instruindo todo mundo. E às vezes a gente se comporta na igreja, ou entre nós, como quem tem, brincando de quem tem medo do lobo mau, das coisas que mexem conosco, a partir da história dos 3 porquinhos. Bem, como eu já venci determinada situação na minha vida, então eu posso te instruir e dizer para você, não vai por aí, não faz isso, não faz assado. Eu tenho um testemunho para te contar sobre, né, essa situação, e aí eu inspiro a sua fé e tal, e veja bem, isso não é errado, eu vou chegar no lugar onde você vai entender. E a gente fica achando que alguém tem mais espiritualidade do que outro, para ter moral para dizer para a gente como é que a gente tem que vencer na vida. Mas o texto aqui mostra que uma igreja que é saudável, que quer ser saudável e que vive os mistérios de Deus, ela é uma igreja que entende que existe um que desceu até as partes mais baixas da terra. Desceu até as partes mais baixas da terra e levou consigo cativo o cativeiro. E o que pode cativar, prender o ser humano? Pecado prende o ser humano? Prende o ser humano. Mas teve um que levou cativo o cativeiro. As tribulações podem prender o ser humano? Sim, tem um, mas teve um que levou cativo o cativeiro. A morte pode prender, o medo da morte? Sim, teve um ali, mas teve esse que pegou e levou cativo o cativeiro. Mas o diabo faz e acontece. Teve um que venceu o diabo e levou o diabo cativo, cativeiro. Teve, mas o império das trevas é terrível. É mesmo, mas teve um que desceu às partes mais baixas da terra e levou consigo o cativeiro. O nome dele é Jesus Cristo, esse que é a cabeça da igreja. Eu não venço o pecado porque você venceu. Eu venço o pecado porque Jesus Cristo disse, é possível vencer o pecado, estou levando ele comigo. Vença agora. A gente não vence o diabo porque alguém tem mais poder e vai te ensinar uma mandinga evangélica nova para você vencer o diabo. Não, você vence o diabo porque ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. A gente não vence o inferno porque alguém, aprendeu a fazer umas reuniões assim diferentes e lançar umas palavras de ordem. E aí a igreja vence o inferno. Não, a gente vence o inferno porque ele disse, eu estou edificando a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente não tem medo do lobo mau, porque alguém aí entre nós é melhor do que o outro. Não! A gente vence, já venceu e somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem nada, qualquer criatura, nada disso, está tudo debaixo do poder de Cristo Jesus, e Ele vai convergir nele todas as coisas. Ele é o vencedor antes de te chamar. Que coisa incrível isso! Coisa incrível isso, essa manifestação do poder de Deus, de antes de haver igreja estava tudo vencido. É a morte. A gente tem gente que tem medo da morte, a gente vai fazer um monte de coisa aqui contra a morte, a gente vai brigar com a morte, a gente vai gritar com a morte. Deixa eu te dizer, tragada foi a morte na vitória. E ainda que o nosso corpo aqui abandone essa vida, a gente cantou hoje aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele é o primogênito dos que ressuscitaram, Ele é a primícia, o que foi na frente, aquele que mostra como é que é um corpo ressurreto, aquele que entra pelos portais e os anjos dizem, quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória, e lá vem o cortejo da sua noiva atrás dele, porque Jesus em breve virá. A gente não tem medo da morte, vai tocar uma trombeta no céu, vai!
E se eu for antes de você, e você estiver por aqui quando a trombeta tocar, deixa eu te dizer, eu vou te dar um high five lá no céu, e vou dizer, vencemos pelo sangue do Cordeiro. É assim que funciona. O nosso Deus venceu, Jesus venceu, Ele é a cabeça da igreja, Ele foi às partes mais profundas da terra e leva consigo cativo tudo o que prende o ser humano, para dizer, há liberdade. Se você precisa de liberdade de qualquer coisa hoje, de qualquer coisa, o cativeiro foi levado cativo pelo Senhor da igreja. E aí tem uma coisa interessante. Então ele desce às partes mais baixas da terra. Tudo aquilo que nos prende, ele agarra tudo. E diz, está tudo debaixo do meu controle. Leva consigo cativo o cativeiro. Você já consegue dizer glória a Deus por isso? Aí o texto diz que ele dá dons aos homens. Aí ele dá dádivas aos homens. Está tudo preso na mão dele, o que é mal. E ele começa a distribuir dádivas entre nós. No meio do seu povo. O que é mal está preso. E entre nós começam a aparecer as bênçãos. Agora perceba que ele dá dádivas aos homens. Ele espalha. Aí a gente volta ao conceito do corpo, para entender que nenhum de nós tem tudo. Mas você tem um presente de Deus aí com você. Deus te deu um presente. Deus me deu presente, Deus me deu dádivas, e Deus deu dádivas a você. Quem tem dádiva de Deus aí? Os dons do Espírito estão distribuídos. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, profecia, fé, dons de cura, ou dons de curas, milagres e operação de maravilhas, línguas, interpretação de línguas, sabedoria, está tudo aí. Espalhado. Qual que é o presente que Deus colocou na sua mão? Eu não sei. Eu sei que o seu presente precisa ser meu também. E aí Deus me deu você de presente para mim. O presente que Deus te deu não é para ficar guardado numa caixinha, igual eu faço com chocolate. É que eu tenho dificuldades com chocolate. Então, quando alguém me dá chocolate, eu guardo muito tempo, anos às vezes. Ou fazia, até os filhos descobrirem e começarem a pegar o chocolate. Mas, enfim. Né? Os dons, eles não são dados para você guardar com você. Os dons são dados para que você compartilhe. Ao mesmo tempo que você recebeu um presente de Deus, você é um presente de Deus para nós. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo que esse corpo funcione. Alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos chegando à completa medida da estatura de Cristo. Entenda que o presente que Deus te deu não é para você falar assim, caramba, ganhei um presentão de Jesus e agora, ó, sintam o que é ser um filho amado em quem Deus se compraz. E vou fazer uns vídeos no YouTube para mostrar para todo mundo como eu sou amado por Deus do presentão que Ele me deu. Não, não é isso não. O presente que Deus te deu é um presente que você tem que compartilhar com os demais, compartilhar com a igreja. E é nesse processo
que a gente deixa de ser imaturo como criança e deixa de ser levado de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e deixamos de ser influenciados quando tentarem enganar com mentiras astutas. Porque tem gente querendo dizer que ele é o dono do dom, ou ele é o dono do presente, e tenta escravizar pessoas com medos de cativeiros que já foram levados por Cristo Jesus. Se Deus tem confiado a você o dom do discernimento dos espíritos, presta atenção, é para você usar isso aqui entre nós. Para que ninguém chegue aqui dizendo que você tem que ter medo disso, aquilo, não. Se você tem o discernimento do Espírito, para você dizer, isso que você está falando aí não é verdade não, amigo. Isso que você está falando é uma inverdade em cima da Bíblia, porque todo o cativeiro já foi levado em Cristo Jesus. Aí é hora de você que tem o dom da fé, chegar perto dessa pessoa que está passando um momento difícil e dizer, olha, todo o cativeiro já foi levado em Cristo Jesus. Eu tenho uma palavra de fé para você hoje. E você que o Senhor lhe deu o dom aí, o presente da operação de maravilhas, chega do outro lado, impõe as mãos e ora, Senhor, tu que já levaste cativo o cativeiro, estás vendo a situação que essa minha irmã e esse meu irmão está passando agora, Senhor, muda essa situação para a glória do teu nome. E Deus age, e aqui ninguém fica com medo do diabo, e ninguém fica com medo do pecado, e ninguém fica com medo do inferno, e ninguém fica com medo de nada, porque o Senhor da igreja reina na casa. Amém. Vamos orar, Cadu? Vamos orar. Deus, a gente não está aqui para pregar medo e nem pregar a nossa superioridade sobre nada. Nós temos um Senhor que venceu todas as coisas. É no nome dele que nós oramos, é no nome dele que nós clamamos, é no nome dele que nós te pedimos que todo medo saia desse lugar hoje, que haja manifestação das tuas dádivas, das tuas muitas dádivas, por meio da alegria, por meio da oração, por meio do abraço, por meio da palavra de sabedoria, por meio da palavra do conhecimento, por meio da profecia. Manifesta os teus dons, as tuas dádivas entre nós, para que haja crescimento, para que a gente viva nessa dimensão de perceber o teu grande projeto acontecendo, o teu grande projeto, ó Deus, se desenrolando, que todas as coisas estão se convergindo na pessoa de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Seja grandioso, engrandecido, louvado o nome da cabeça da igreja, Jesus Cristo, que opera em nós todas essas coisas. Glória a Jesus.